Oi, pessoal! Voltamos hoje com a nossa série Conhecendo as Especialidades Médicas e hoje a especialidade que a gente trouxe foi a psiquiatria. E para isso, a gente convidou o Dr. Marco Antônio Alves Brasil para falar um pouco mais sobre essa especialidade. Vamos lá? O que é psiquiatria para o senhor? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de vocês para falar sobre a minha especialidade. É uma especialidade que eu já me dedico há meio século, né? Já 50 anos que estou lidando com essa especialidade. Foi a especialidade do meu pai, né? Quem tive uma influência muito grande. Meu pai foi um pioneiro na psiquiatria do Centro-Oeste brasileiro. Ele fundou o primeiro hospital psiquiátrico no estado de Goiás e de toda aquela região em volta. Então, a psiquiatria sempre me atraiu desde pequeno. E o que eu vejo na psiquiatria é a importância, né, da valorização e a diferenciação da psiquiatria em relação às outras especialidades médicas. Por outro lado, é importante reconhecer que a psiquiatria é a mais, talvez, a mais atrasada de todas as especialidades médicas no que concerne a capacidade de identificação das causas das suas doenças. Mas, por outro lado, a psiquiatria tem um aspecto muito mais abrangente, porque ela não lida com uma parte do corpo como as outras especialidades médicas. Ela lida com o que há de mais importante, que é o conceito de mente, né? Portanto, o território de atuação da psiquiatria é a mente. E a mente que permite que nós tenhamos a consciência de quem somos, onde estamos, a consciência da nossa singularidade, o que nos faz ter a consciência de quem somos, para onde vamos, né? O que está à nossa volta, essa consciência, né, da identidade pessoal de cada um. E o que atua, aonde a psiquiatria atua, é nas chamadas doenças mentais. E as doenças mentais são as doenças que têm no seu cerne o comprometimento das funções que geram, né, que permitem essa consciência, né, que cada um tem de si mesmo e do mundo à sua volta. Então, a psiquiatria ela vai lidar procurando identificar, né, sinais e sintomas que comprometem a mente, né, e faz com que a pessoa, a partir da consciência de si mesma, do que está à sua volta, tenha um sofrimento que compromete essa capacidade sua de se relacionar consigo mesmo e com o mundo que o cerca. Perfeito, professor. Dando prosseguimento, ainda que muito confundidas, quais são as principais diferenças na atuação de um psiquiatra para um psicólogo? Bem, em primeiro lugar, o, o psiquiatra é um médico, né? É uma especialidade médica, enquanto que a psicologia não faz parte das especialidades médicas. Então, para ser psiquiatra, você tem que ter, antes de tudo, uma formação médica. Isso é importante, porque parte dos transtornos mentais tem como causa um transtorno orgânico, uma doença orgânica. Inúmeras doenças orgânicas têm como a sua expressão, às vezes a primeira expressão, um sintoma psiquiátrico, né? Uma alucinação, uma alteração de comportamento, pode ocorrer em doenças orgânicas, né, decorrente de um comprometimento de algum sistema orgânico, seja endócrino, ou imunológico, ou, enfim, uma alteração decorrente de um quadro orgânico. Por isso é importante para o psiquiatra essa formação médica. Ele não pode achar que por um paciente apresentar um sintoma psiquiátrico, né, isso significa que ele não possa ter uma doença clínica, médica, no sentido da organicidade. Isso faz uma diferença importante, né, em que o psicólogo não tem essa formação médica que permite essa diferenciação entre o orgânico
e o psicológico, né? Embora, claro que tem psicólogos com uma boa formação que pode perceber a possibilidade e, com isso, o encaminhamento para um profissional capaz de fazer o diagnóstico. Isso é válido para o próprio psiquiatra, porque muitas vezes o psiquiatra, diante de um quadro de alteração psíquica, ele pode suspeitar de um quadro orgânico e encaminhar para um colega clínico para fazer o diagnóstico com mais propriedade, né? Então, não é um demérito achar que o psicólogo não pode, precisa de um médico ao lado, que eu recomendo, né? Mas o próprio psiquiatra também, muitas vezes, precisa ter um clínico ao seu lado para, em algumas vezes, diferenciar um quadro com alteração de comportamento, se é devido a uma doença orgânica ou uma doença propriamente psiquiátrica, ou seja, uma doença decorrente apenas de um comprometimento mental sem um correspondente orgânico. Certo. Como que é a rotina de um psiquiatra? Bom, a rotina de um psiquiatra é basicamente conversar com os pacientes e observar os pacientes. É o grande instrumento, né, diagnóstico de um psiquiatra é a observação e a escuta, porque nós não temos recursos como tem as outras especialidades, né, em que você tem o exame físico, os exames complementares, cada vez mais sofisticados, para ajudar no diagnóstico. As doenças mentais ainda não têm uma causa, em sua boa parte delas, né? Alguns ainda já têm, mas uma boa parte dos transtornos psiquiátricos, nós não temos uma causa conhecida. Por isso, o diagnóstico é feito através da observação do comportamento de um paciente e de uma escuta ativa em relação ao que o paciente faz, da sua história de vida, né? Das informações colhidas por outras fontes, que vai se nesse conjunto, chegar a um diagnóstico psiquiátrico. Portanto, o papel do psiquiatra, sobretudo, é de um ouvinte atento, eu te chamaria assim. E um observador também, né? Portanto, o psiquiatra desenvolver essa capacidade da observação, né? Do olhar, do gesto, da expressão facial, tudo isso é importante que o psiquiatra vá adquirindo através da sua experiência no contato com seus pacientes. Legal, professor. Agora, a última pergunta. Eu imagino, acho que você já respondeu ela, mas só retomando. Por que o senhor escolheu essa especialidade? Por que a psiquiatria e não qualquer outra especialidade médica? Como eu disse, eu tenho a influência importante do meu pai, né? E talvez eu possa dizer que, além da influência de meu pai, eu tive influência de professores com que eu tive uma grande identidade, como também a influência de meu avô, que também, por sua vez, era médico, e que tinha uma visão humanista, porque a psiquiatria ela não se coloca só dentro dos aspectos biológicos do homem, né? Ela está numa ponte entre as ciências humanas e as ciências biológicas. O psiquiatra ele tem que ter um conhecimento não só, né, dos aspectos biológicos do ser humano, mas também, né, da sua humanidade, né, dos aspectos psicossociais e culturais. Então, ela está nessa ponte que une esses aspectos do ser humano, né? Uma visão chamada biopsicossocial. Então, essa visão foi me transmitida por meu pai, por meu avô, como também por grandes mestres que eu tive. Destaco o professor Eustáquio Portela, que foi a grande referência minha na psiquiatria, né? Em que me passou essa preocupação não só de valorizar o biológico, mas valorizar de uma forma, né, equilibrada todos esses aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, né? Porque é essa visão, né, complexa do ser humano que tem que ser vista e avaliada por um psiquiatra.